Adolescente de 13 anos, cai em golpe do vizinhança e revela segredo impactante que mudará tudo. Era uma manhã comum na pequena cidade de São Pedro, onde nada parecia passar do cotidiano. Clara, uma garota de 13 anos, observava seu reflexo em um copo d'água. A luz do sol entrava pela janela e ela sonhava com seu primeiro celular. A tela brilhante, as mensagens instantâneas e as redes sociais dançavam em sua mente. Com suas economias guardadas a 7 chaves, ela estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Foi numa tarde de sábado, enquanto andava de bicicleta pelo bairro, que ela conheceu Felipe, o novo vizinho. Ele tinha um sorriso fácil e jeito de quem sabia tudo, como se fosse o próprio protagonista de um filme de aventura. Clara mal conhecia Felipe, mas a empatia foi imediata. Ele tinha tudo: carisma, histórias divertidas e uma proposta tentadora. "Posso te ajudar a comprar seu celular?", disse ele, com um brilho nos olhos. Ele prometeu conseguir um ótimo desconto, um golpe certeiro no coração ansioso de Clara. Mal sabia ela que por trás daquele jeito encantador havia um artista de fachada. Felipe convenceu Clara a investir suas economias em um celular que nunca chegou. No momento da transação, Clara sentiu uma pontada no estômago, como se sua intuição estivesse gritando. Mas a ideia de ter aquele aparelho fez com que ela ignorasse a vozinha que ecoava dentro dela. Com um sorriso, trocou seus sonhos por o Camus. A primeira lágrima escorreu ao perceber que havia sido enganada. Como ela poderia ter caído em um golpe tão simples? As palavras de Felipe, agora ecoando vazias, pareciam um eco de um pesadelo. Sentada em seu quarto, Clara decidiu que precisava recuperar seu dinheiro. Com determinação, ela começou a investigar a vida do vizinho. Seu nome estava ligado a um passado misterioso, cheio de segredos. Durante dias de busca, Clara se deparou com uma história perturbadora. O tal vizinho, amável e encantador, era o filho perdido de um famoso artista local que desapareceu há décadas. Ele era a presença sombria de uma tragédia nunca resolvida, uma linha entre o amor e a dor que unia as vidas deles de maneira surpreendente. Clara ficou paralisada. Como um garoto que tinha tudo para ser o herói da história havia se tornado um vilão. Confusa, Clara se viu entre o desejo de expor Felipe e a possibilidade de construir uma amizade. Qual seria a escolha correta? Vingança ou compreensão? Enquanto navegava essa nova realidade, seu coração pulsava cheio de incertezas. Foi então que, na noite em que decidiu confrontá-lo, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem misteriosa chegou para ela, remetendo a um passado que parecia se recusar a ser esquecido. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara olhava fixamente para a tela do celular,
A mensagem misteriosa pipocava em seu aparelho. Você não faz ideia do que eu realmente sou. O coração dela disparou. O que isso significava? Era Felipe tentando intimidá-la? Ou havia algo mais obscuro por trás daquelas palavras? Decidida a descobrir a verdade, Clara respirou fundo e pegou coragem. Com um tremor nas mãos, ela se virou e dirigiu-se até a casa de Felipe. A luz da manhã projetava sombras longas na calçada, e o som dos pássaros parecia um eco distante da sua crescente ansiedade. Ao aproximar-se da entrada da casa, o pensamento dela era um turbilhão, misturando medo, raiva e uma curiosidade insaciável. Felipe estava sentado na varanda, a expressão tranquila em seu rosto quando ela se aproximou. Mas havia algo no seu olhar, um brilho que Clara nunca havia notado antes. Oi, Clara. Que bom te ver. Está tudo bem? Perguntou ele com um sorriso que parecia mais uma máscara. Não está tudo bem, Felipe. O que você disse na mensagem? O que você esconde? Clara disparou, a voz tremendo, mas determinada. Ele engoliu em seco, a expressão mudando instantaneamente. O charme que ele exalava foi substituído por uma sombra. Uma fraqueza que Clara nunca tinha visto. Mas o que ela não esperava aconteceu. Clara precisa saber de uma coisa. Ele hesitava, como se cada palavra fosse um peso insuportável. E então, como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ele disse: Eu não sou quem você pensa. Na verdade, estou aqui fugindo de algo. Há muito mais na minha história. A tensão aumentou enquanto ele continuava, e as revelações explodiram como fogos de artifício. Felipe revelou que não era apenas um garoto comum. Ele estava fugindo de uma gangue perigosa que o procurava por causa de uma dívida de seu pai, que havia desaparecido antes dele nascer. E a força que vinha dele, o carisma e a simpatia, eram na verdade uma fachada para se esconder do mundo. Clara ficou paralisada. O passado de Felipe não só explicava seu comportamento, mas mudava tudo o que ela acreditava saber sobre ele. No fundo, ele era um fugitivo, um menino perdido em uma vida que não escolheu para si. E, de repente, sua empatia por ele cresceu como uma sombra. Mas, Clara, eu nunca quis te enganar. Eu só queria um amigo, alguém que me entendesse, ele implorou, a vulnerabilidade em sua voz fazendo com que Clara hesitasse. Naquele momento, ela percebeu que o golpe era apenas uma parte da história. Ele não era só um vilão, ele era uma vítima, assim como ela. Enquanto os dois trocavam olhares intensos, um carro preto parou abruptamente na esquina da rua. Clara sentiu um frio na barriga. Daquele veículo, homens com semblantes sérios e ameaçadores desceram, e o coração de Clara disparou. A gangue que Felipe temia estava ali, e agora era a vida dele que estava em risco, mas também a dela. O inesperado virou um pesadelo. A cena se desenrolava como um filme de ação, mas para Clara, tudo parecia surreal. O que ela faria? Ajudar Felipe significava colocar sua própria vida em perigo. E enquanto os homens começaram a se aproximar, a dúvida que agora habitava seu coração a consumia. Quem era realmente Felipe? E o que ela deveria fazer agora? Então, no meio do caos, uma ideia iluminou sua mente. Se Felipe estava certo e a verdade precisava ser exposta, talvez a única solução fosse enfrentar a gangue com coragem. E quem sabe,
Descobrir que a força de uma amizade verdadeira poderia ser a chave para uma nova aventura, ainda mais perigosa do que ela imaginava. E com o medo nos olhos e um sopro de esperança no coração, Clara deu um passo à frente. A noite mal havia começado. Clara encarou Felipe, o coração na boca. Os homens da gangue se aproximavam e ela sabia que a situação estava prestes a explodir. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto Clara, com o olhar fixo no rosto de Felipe, preparava-se para decidir. Mas, antes que pudesse agir, um grito cortou o ar. Felipe, nós sabemos que você está aqui. Uma das figuras sombrias avançou, com uma expressão de ódio que congelou o sangue de Clara. Era agora ou nunca. Vão embora. Ele não fez nada de errado, gritou Clara. Mas sua voz soou como um sussurro diante do rugido da gangue. Felipe olhou para ela, os olhos arregalados. Não, saia daqui, Clara. Eles não vão parar por mim, ele implorou. Mas antes que alguém se movesse, uma reviravolta chocante ocorreu. O carro preto que estava parado na esquina se abriu e uma mulher apareceu, sua silhueta elegante cortando a luz do dia. Clara ficou paralisada. Era Mariana, sua mãe. Clara! Ela chamou com uma autoridade que ecoou na rua. O que você está fazendo aqui? A mulher caminhou decidida, ignorando os homens da gangue que pararam momentaneamente, confusos. Clara sentiu um nó na garganta. Como sua mãe havia chegado ali e por que ela parecia tão calma? Mariana caminhava em direção a Felipe e Clara não conseguia entender. Está tudo bem, querida. Estou aqui, disse Mariana com um olhar penetrante e seguro. Nós precisamos conversar, Felipe. O garoto ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma. Você conhece minha mãe? Perguntou quase sem fôlego. Então aconteceu o imprevisível. Mariana virou-se para os homens que se aproximavam e com uma confiança inabalável disse: Deixem meu filho em paz. As palavras lançadas no ar pareciam ter um poder que Clara não compreendia. A expressão dos homens mudou. Eles hesitaram, a surpresa escravizando por um momento a raiva em seus rostos. O tempo pareceu parar, mas em seguida, um deles rosnou. Você não pode proteger seu filho para sempre, Mariana. Nós sabemos do seu segredo. As palavras pesaram como chumbo. O que eles sabiam? Clara olhou para Felipe, então para sua mãe. O medo agora tinha uma nova forma. O que você sabe? Clara perguntou, o coração disparando. Mariana hesitou e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Você não pode. Mas a mulher interrompeu, agora com olhos de calor e dor. Eu protegi você de tudo, Clara, de tudo. Mas às vezes o passado não pode ser enterrado. Meu pasto, o que está acontecendo? Clara gritou, sem saber se estava mais assustada ou confusa. E enquanto a tensão ficava mais densa que o ar, Felipe, pálido como uma folha, respondeu: O que eles estão dizendo, Mariana? E que você esconde? Uma respiração profunda escapou dos lábios de Mariana. Vocês precisam ouvir. Há muito tempo, antes de eu me mudar para cá, eu era parte de algo muito perigoso. E Felipe, as palavras dela foram interrompidas por um grito desesperado. Um dos membros da gangue avançou, mas antes de que pudesse fazer qualquer coisa, Felipe saltou na frente de Clara e de sua mãe, como um escudo. Não o toque, ele gritou. Mas o ambiente estava prestes a explodir. Uma mistura de gritos, raiva e confusão preenchia o ar. O rosto de Clara estava pálido, o coração batendo com força em seu peito. O que eles estavam escondendo? O caos se instalou.
a gangue estava em posição de ataque. Clara olhou para Filipe, para a mãe, para aqueles homens. E nesse momento, uma realização apunhalou seu coração. A verdade que eles temiam poderia mudar tudo. E mais uma vez, a voz de sua mãe se elevou, mas agora era quase um sussurro. Não faça isso, Felipe. Não podemos nos deixar levar pelo passado. E com isso, tudo parecia girar à sua volta. Clara sabia que as respostas estavam ali, mas ao mesmo tempo, parecia estar se aproximando de um abismo. O que mais havia por trás daquela vida que haviam tentado esconder? E agora, sem resposta, seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que a luta estava apenas começando. O que exatamente a verdade realmente significava? E quem, afinal, era realmente Felipe? Clara estava paralisada, o coração pulsando em desespero, com as palavras de sua mãe ecoando na sua mente. O que Mariana estava escondendo? E por que os homens da gangue estavam tão interessados nela? O ambiente estava carregado de tensão e a sensação de perigo pairava no ar. A realidade parecia uma linha tênue entre o medo e a confusão. Felipe olhou de Mariana para Clara, sua expressão se transformando em um misto de incredulidade e desespero. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Ele construiu a coragem necessária para perguntar, mas a resposta nunca viria. As palavras de Mariana eram um eco de um passado doloroso que eles ainda não compreendiam totalmente. Então, tudo aconteceu em um instante. Um dos membros da gangue, que parecia estar hesitando, disparou em direção a Felipe. A adrenalina tomou conta de Clara, e como um reflexo, ela gritou, "Cuidado!" E antes que alguém pudesse reagir, Felipe empurrou Clara para o lado, protegendo-a. Mas em vez de acertar Félix, o homem da gangue foi interceptado por uma figura que emergiu da confusão, impulsionando o caos. Era um jovem que Clara conhecia, mas não reconheceu de imediato. Era o irmão mais velho de Felipe, que ela acreditava ter desaparecido. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" Clara conseguiu gritar, mas a resposta dele foi chocante. "Eu vim acabar com isso de uma vez por todas." Ele gritou, revelando uma faca na mão. O ambiente ficou em total silêncio por um segundo, e então o caos estourou. Os homens da gangue se mexeram, a adrenalina estava à flor da pele e a tensão parecida com um fio prestes a estourar. O olhar de Felipe estava fixo em Lucas, confuso e alucinado. "Você não devia estar aqui. Você não sabe com quem está lidando." Mas Lucas estava determinado. "Eu não posso deixar que eles machuquem você, nem a Clara." Ele disparou as palavras, como se fossem balas, enquanto a gangue avançava. O clima estava pesado e as emoções à flor da pele. Clara estava paralisada, tentando processar não só a presença de Lucas, mas também a revelação do passado da família de Felipe. Ele tinha um irmão? E o que isso significava para a história deles? Mariana, percebendo que a situação estava caminhando para um desastre, ergueu a voz. "Basta! Vocês precisam ouvir. A verdade é mais dolorosa do que podem imaginar." A súplica dela cortou o barulho, mas não a tensão. E então, em um movimento repentino, um dos homens da gangue se aproximou e, como um relâmpago, alcançou Lucas. A cena se desenrolou em câmera lenta para Clara. O braço do homem voou para frente e o impacto foi absoluto. Lucas caiu no chão, enquanto todos recuaram,
e o grito cortou o ar. Não! Clara gritou, com os olhos arregalados. O sangue começava a escorrer, e a visão de Lucas no chão, pálido e sem vida, fez o mundo dela girar. Tudo que ela pensava que sabia desmoronou em um momento. O que ela sentia por Felipe e por Lucas era como se um tornado tivesse devastado seu coração. E então, no meio de toda a confusão, Clara ouviu a voz de Mariana, que agora tinha um tom diferente. Ele não é apenas meu filho. O olhar dela penetrava a alma. As palavras ficaram presas na garganta de Clara. Ele é o filho do seu pai, Clara. Você e Felipe são irmãos. Ela não podia acreditar. O mundo ao redor dela desmoronou, e a dor que a envolvia era insuportável. O que isso significava? E se Lucas fosse mais que um simples irmão? E Felipe, que ela tanto queria entender? Agora tinha uma nova camada, uma nova complicação. A gangue se preparava para atacar novamente, mas o que era uma luta entre vida e morte se transformou em um emaranhado de verdades ocultas e relações distorcidas. Enquanto os gritos e os ruídos se intensificavam, Clara sentiu que tudo o que ela conhecia estava desmoronando. Ela não sabia se deveria proteger Felipe ou se sua lealdade pertencia a Lucas. O coração dela batia descontrolado e as lágrimas escorriam pelo rosto. Ela não sabia o que fazer. O desespero tomou conta enquanto ela pensava nos novos laços que aprendiam a eles. Um amor que nunca imaginou que existiria, e um segredo que mudaria tudo. E a única certeza que tinha era que a noite ainda estava longe de acabar. Clara estava paralisada, o coração pulsando em desespero, com as palavras de sua mãe ecoando na cabeça. O que Mariana estava escondendo? Por que a gangue estava tão interessada nela? O ambiente estava carregado de tensão, e a sensação de perigo pairava no ar. O mundo parecia girar, e a verdade se tornava um turbilhão. Felipe olhou para Mariana, depois para Clara, sua expressão se transformando em um misto de incredulidade e desespero. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? A pergunta dele saiu como um sussurro aflito. A resposta, no entanto, nunca veio. No instante que todos esperavam a revelação, uma das figuras da gangue avançou, armada e ameaçadora. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. No meio do caos, Clara viu sua mãe se mover rapidamente, um brilho determinado nos olhos. Basta! Gritou Mariana. O grito dela cortou o ar como uma faca. A gangue parecia hesitar, os homens trocando olhares furtivos. Clara se sentiu presa entre a confusão e o medo, mas era agora ou nunca. Eles querem me pegar. Não podem saber sobre você. O que sua mãe estava dizendo não fazia sentido. Antes que ela pudesse formular outra pergunta, alguém disparou. O som do tiro ecoou como um trovão e tudo ficou em câmera lenta. Clara viu o corpo de Lucas, o irmão de Felipe, ser atingido. O impacto fez Clara gritar. Na mesma hora, sua mente se despedaçou. Lucas! A voz dela soou como um eco desesperado. O mundo em volta parecia ter parado, mas o sangue escorria pelo chão à frente dela, fresca e quente, e Clara não podia acreditar no que via. Lucas, que havia se apresentado como a salvação de Felipe, agora estava caindo no chão, lutando para respirar. Mariana foi em direção ao filho, sua expressão se contorcendo em agonia. Não, não, meu filho.
falava como se estivesse quebrando. A gangue agora estava em alvoroço, mas a dor no olhar da mãe de Clara parecia paralisar todos ao redor, levando alguns a recuar. Felipe estava em choque, o olhar fixo em Lucas, e antes que qualquer um pudesse se mover, uma reviravolta devastadora ocorreu. Está tudo acabado. Uma voz familiar soou da escuridão, e Clara virou-se, horrorizada. Era Gustavo, o pai que ela pensou ter perdido. Ele surgiu no meio da cena, com a mesma frieza que a gangue. Eu não posso deixar que você estrague tudo, Mariama. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade ameaçadora. Os homens da gangue hesitaram, mas Clara estava paralisada, sua mente girando. O que isso significava? Ela olhou entre seu pai e sua mãe, cada um escondendo verdades, e no fundo, percebeu o que havia perdido. Cada um estava encobrindo segredos dolorosos. Você é parte disso? Clara sussurrou, o nó na garganta se apertando. Você fez isso, pai. As palavras saíram como um golpe. O olhar de Gustavo a atravessou. Em seu rosto estava a resposta, cruel e fria. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger nossa família, ele disse, o desprezo na voz ecoando como uma sinfonia de traição. A verdade é que somos mais do que apenas família. Temos responsabilidades, Clara. E quem está à nossa volta não importa mais. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mariana olhou para Gustavo, e ambos pareciam chocar-se com a revelação. Clara sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que vocês realmente esconderam de mim? O que mais não sei? O coração dela batia rápido, e entre os gritos e a dor, ela entendia que o passado não era apenas uma memória, era uma prisão. As emoções se aglomeraram em seu peito. O que agora? Com a gangue ainda perigosamente próxima, e cada segundo se arrastando, Clara sentiu o frio na barriga. Os segredos passaram a ecoar na cabeça dela enquanto o sangue de Lucas manchava o chão. Uma lembrança trágica da dor que estava prestes a explodir. E com um impulso de coragem, Clara se dirigiu a Felipe. Você precisa confiar em mim. Não podemos mais esconder nada. A verdade tem que vir à tona, mesmo que doa. Mas antes que eles pudessem decidir o que fazer, parecia-se congelar novamente. Todos se viraram quando outro carro parou abruptamente, e uma nova rajada de figuras perigosas emergiu da escuridão. Seus rostos mostravam apenas intenção maligna, e a verdadeira luta apenas começava. Clara estava paralisada, o coração pulsando em desespero, com as palavras de sua mãe ecoando na cabeça. O que Mariana estava escondendo? Por que a gangue estava tão interessada nela? O ambiente estava carregado de tensão e a sensação de perigo pairava no ar. O mundo parecia girar e a verdade se tornava um turbilhão. Felipe olhou para Mariana, depois para Clara, sua expressão se transformando em um misto de incredulidade e desespero. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? A pergunta dele saiu como um sussurro aflito. Clara estava prestes a responder, quando um novo carro parou abruptamente na esquina. E uma nova rajada de figuras perigosas emergiu da escuridão. Os homens da gangue estavam prontos para atacar. Corram! Gritou Mariana, mas a adrenalina estava tão alta que ninguém parecia se mexer. O tempo parecia ter desacelerado, enquanto o pavor invadia o ar. Clara olhou para Felipe. Suas mãos tremiam enquanto ela decidia dar um passo em direção ao carro novo.
Mas antes que pudesse mudar de ideia, uma voz poderosa cortou o ar. Parem! Vocês não sabem no que estão se metendo. De dentro do carro, um homem alto e imponente surgiu, sua presença dominando completamente o ambiente. Ele usava um terno escuro e óculos escuros, mesmo em plena luz do dia. Os membros da gangue hesitaram e a tensão cresceu. O homem se virou e Clara quase caiu para trás ao reconhecer seu pai, Gustavo. A mesma figura que ela pensava ter perdido para sempre. Pai? A voz dela saiu trêmula, desconfiada. O que ele estava fazendo ali? Era uma cena surreal. E tudo parecia girar à medida que suas emoções lutavam uns contra os outros. O que você está fazendo aqui? Clara sentiu um nó na garganta. Você precisa ir embora, Clara. Peço que vocês se afastem. Gustavo gritou, os olhos ardendo de determinação, enquanto estudava cada um daqueles rostos ao seu redor. A gangue parecia confusa, sem saber se avançava ou recuava. E no meio disso, uma verdade completamente diferente começou a emergir. Felipe, sem saber se deveria se aproximar ou recuar, olhou para sua mãe, que agora tinha uma expressão de traço em seu rosto. Você trouxe ele de volta, não trouxe? A acusação de Mariana era cortante como um golpe. Clara virou-se para o irmão, tentando conectar as peças. Quem é ele exatamente? Perguntou Felipe, seus olhos se fixando no pai dela, confuso e aflito. O mundo parecia derreter ao redor deles. O equilíbrio dos relacionamentos estava prestes a ser quebrado novamente com uma nova revelação. Gustavo respirou fundo, suas mãos pulsando com a pressão da verdade. Uma vez, nós éramos amigos, muito próximos. A vida nos separou, mas, Clara, ele não é só o que você pensa. O que você não sabe é que ele é o filho que eu perdi há muitos anos. Clara sentiu seu estômago dar um nó. O que estava acontecendo? As palavras de seu pai eram pesadas, e a realidade começou a despedaçar tudo o que ela acreditava saber. Felipe parecia chocado, suas feições em um misto de confusão e dor. Clara se virou para ele, tentando entender, mas sentia que a verdade era um abismo escuro e profundo. Você está mentindo, Clara gritou, um fio de pânico colorindo suas palavras. Isso não pode ser verdade. Mas o olhar de Gustavo era firme. O seu verdadeiro irmão voltou, Clara, e há mais em jogo do que apenas dinheiro ou amizade. Estamos tratando de algo muito mais sério, e antes que qualquer um pudesse realizar o impacto do que acabara de ser revelado, outro homem surgiu do carro, um terceiro membro da gangue que estava a ponto de dar um golpe final. Vamos acabar com isso agora. E nessa fração de tempo, o caos explodiu novamente. Fogo cruzado. Gritos e a sensação de desespero tomaram conta. Clara se lançou para o lado, agarrando a mão de Felipe, que agora parecia mais perdido do que nunca. Estamos juntos, não? Ele perguntou, os olhos cheios de emoção e confusão. Mas Clara sabia que agora tudo havia mudado. A verdade que eles não estavam prontos para enfrentar os cercava. Os laços que pensavam ser simples estavam entrelaçados de maneiras que nem mesmo eles poderiam imaginar. E em meio ao caos, a única certeza era que o clímax da verdade e a luta pela sobrevivência estava exatamente começando. O que mais eles ainda teriam que descobrir? Clara estava paralisada, o coração pulsando em desespero com as palavras de sua mãe ecoando na cabeça. O que Mariana estava escondendo? Por que a gangue estava tão interessada nela?
O ambiente estava carregado de tensão, e a sensação de perigo pairava no ar. O mundo parecia girar, e a verdade se tornava um turbilhão. Felipe olhou para Mariana, depois para Clara, sua expressão se transformando em um misto de incredulidade e desespero. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? A pergunta dele saiu como um sussurro aflito. Clara estava prestes a responder, quando um novo carro parou abruptamente na esquina e uma nova rajada de figuras perigosas emergiu da escuridão. Os homens da gangue estavam prontos para atacar. "Corram!" gritou Mariana, mas a adrenalina estava tão alta que ninguém parecia se mexer. O tempo parecia ter desacelerado enquanto o pavor invadia o ar. Clara olhou para Felipe. Suas mãos tremiam enquanto ela decidia dar um passo em direção ao carro novo. Mas, antes que pudesse mudar de ideia, uma voz poderosa cortou o ar. "Parem! Vocês não sabem no que estão se metendo." De dentro do carro, um homem alto e imponente surgiu, sua presença dominando completamente o ambiente. Ele usava um terno escuro e óculos escuros, mesmo em plena luz do dia. Os membros da gangue hesitaram e a tensão cresceu. O homem se virou e Clara quase caiu para trás ao reconhecer seu pai, Gustavo, a mesma figura que ela pensava ter perdido para sempre. "Pai?" A voz tremula, desconfiada. "O que ele estava fazendo ali?" Era uma cena surreal, e tudo parecia girar à medida que suas emoções lutavam uns contra os outros. "O que você está fazendo aqui?" Clara sentiu um nó na garganta. "Você precisa ir embora, Clara. Peço que vocês se afastem." Gustavo gritou, os olhos ardendo de determinação enquanto estudava cada um daqueles rostos ao seu redor. A gangue parecia confusa, sem saber se avançava ou recuava. E no meio disso, uma verdade completamente diferente começou a emergir. Felipe, sem saber se deveria se aproximar ou recuar, olhou para sua mãe, que agora tinha uma expressão de traço em seu rosto. "Você trouxe ele de volta, não trouxe?" A acusação de Mariana era cortante como um golpe. Clara virou-se para o irmão, tentando conectar as peças. "Quem é ele, exatamente?" perguntou Felipe, seus olhos se fixando no pai dela, confuso e aflito. O mundo parecia derreter ao redor deles. O equilíbrio dos relacionamentos estava prestes a ser quebrado novamente com uma nova revelação. Gustavo respirou fundo, suas mãos pulsando com a pressão da verdade. "Uma vez nós éramos amigos, muito próximos. A vida nos separou. Mas, Clara, ele não é só o que você pensa. O que você não sabe é que ele é o filho que eu perdi há muitos anos." Clara sentiu seu estômago dar um nó. O que estava acontecendo? As palavras de seu pai eram pesadas, e a realidade começou a despedaçar tudo o que ela acreditava saber. Felipe parecia chocado, suas feições em um misto de confusão e dor. Clara se virou para ele, tentando entender, mas sentia que a verdade era um abismo escuro e profundo. "Você está mentindo!" Clara gritou, um fio de pânico colorindo suas palavras. "Isso não pode ser verdade." Mas o olhar de Gustavo era firme. O seu verdadeiro irmão voltou, Clara. E há mais em jogo do que apenas dinheiro ou amizade. Estamos tratando de algo muito mais sério. E antes que qualquer um pudesse realizar o impacto do que acabara de ser revelado, outro homem surgiu do carro. Um terceiro membro da gangue
que estava a ponto de dar um golpe final. Vamos acabar com isso agora. E nessa fração de tempo, o caos explodiu novamente. Fogo cruzado, gritos e a sensação de desespero tomaram conta. Clara se lançou para o lado, agarrando a mão de Felipe, que agora parecia mais perdido do que nunca. Estamos juntos, não? Ele perguntou, os olhos cheios de emoção e confusão, mas Clara sabia que agora tudo havia mudado. Então, no meio do fogo cruzado, algo realmente inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora estourou do outro lado da rua, quebrando janelas e jogando os homens da gangue para longe. Clara e Felipe foram jogados ao chão, enquanto tudo ao redor parecia desabar. O mundo estava em pedaços e o ar estava preenchido com fumaça e gritos. Quando Clara se levantou, o pânico a dominou. Felipe, você está bem? O olhar dele estava fixo além dela, e Clara seguiu seu olhar até um local que parecia quase surreal. Um carro preto, desconhecido e imponente, agora ocupava a cena. A porta se abriu lentamente e uma figura conhecida apareceu. Lucas, o irmão de Felipe, que havia sido dado como morto. Eu vim buscar vocês, ele gritou sobre o caos, com um olhar determinado. Mas tudo se transformou novamente quando de dentro do carro uma mulher elegante e pálida surgiu. A expressão no rosto dela era de profunda tristeza e raiva. Clara, você não entende. Há muito mais em jogo. Você não pode confiar neles. O coração de Clara parou por um segundo. Era Valentina, sua mãe biológica. A mulher que achava ter deixado para trás. A revelação de que ela estava viva desafiava todas as verdades que Clara conhecia. Com a cena caótica ao fundo, Clara olhou para Felipe, para a gangue, para Lucas e para Valentina. O que mais estava escondido? Os laços que pareciam ser claros agora estavam todos embaralhados. E a única coisa que Clara sentia era que agora tudo poderia acontecer. Clara estava paralisada, o coração pulsando em desespero, com as palavras da mãe ecoando na cabeça. O que mais está acontecendo? Quem é essa mulher? A mente dela disparava perguntas sem resposta. O caos em torno deles parecia distante, como um ruído abafado, mas cada segundo se arrastava como se o mundo inteiro estivesse esperando por um desfecho. Valentina, a mãe biológica de Clara, olhou diretamente nos olhos dela. Você precisa entender, Clara. Eu não sou a vilã dessa história. Todos nós estamos conectados de maneiras que você ainda não consegue ver. A voz dela era suave, mas carregada de uma urgência palpável. Lucas, ainda com a expressão de quem não sabia se estava sonhando, balançou a cabeça. Você abandonou a gente, mãe. Você deixou a gente morrer. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Uma onda de dor cruzou o rosto de Valentina, mas Clara não tinha tempo para se manter em dúvida sobre o que estava acontecendo. Vamos, precisamos sair daqui! Gritou Felipe, puxando Clara pelo braço. A gangue está chegando. Nós temos que ir agora. Os homens da gangue estavam se reorganizando, suas intenções maliciosas transparecendo à medida que recuperavam a compostura após a explosão. Mas antes que alguém pudesse se mover, o céu escureceu. Uma sombra passou rapidamente, fazendo todos olharem para o céu. Era um helicóptero, seus motores rugindo como um monstro acima deles. Não, eles estão aqui. Um dos membros da gangue rosnou, os olhos arregalados de pânico. Algo estava prestes a acontecer. O helicóptero começou a descer, a hélice criando uma tempestade de vento enquanto algo se destacava na borda.
Clara conseguiu ver que havia homens armados sentados nas laterais. O sangue dela gelou. O que é isso? E então uma chuva de balas começou a cair, ecoando pelo ar. Os gritos tomaram conta do ambiente. Cuidado! Clara gritou, puxando Felipe para baixo, enquanto Valentina e Lucas se protegiam atrás do carro. O que estava acontecendo? A gangue começou a disparar contra o helicóptero. Mas o que Clara não conseguia entender era que os homens armados não pareciam estar ali para ajudar. Eles são os mesmos, Valentina gritou, enquanto um dos membros da gangue caía, atingido. Os mesmos de quem? Você precisa explicar. Clara sentia o desespero tomando conta dela. Mas a verdade veio em fragmentos e gritos. O caos impedia qualquer explicação lógica. Felipe virou-se, os olhos brilhando com a determinação de alguém que perdeu tudo. Precisamos ir. Agora. E foi quando Valentina deu um passo. À frente. Clara, eu não sou sua mãe biológica só por acaso. Há segredos na nossa família que podem destruir tudo. A verdade é que você e Felipe não são apenas amigos. Vocês são. Então, antes que ela pudesse terminar, uma das balas do helicóptero atingiu um dos homens da gangue e a comoção cresceu. Valentina hesitou, a expressão dela se contorcendo. O que poderia ser tão devastador para interromper sua própria explicação? O peso dessas palavras pairava no ar, uma tensão insuportável. Vocês dois são irmãos, Clara. Irmãos de verdade. O grito dela ecoou, aberturas de choque cortando o ar. Clara se sentiu tonta, seus pensamentos girando em espiral. As verdades que ela tentou entender se aglomeravam em um só momento devastador, mudando tudo. O desespero no olhar de Felipe era palpável, seu mundo desmoronando de uma forma que eles nunca puderam imaginar. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, mas ao mesmo tempo algo dentro dele parecia saber. Clara olhou para ele, sem saber se queria acreditar ou se desejava que tudo aquilo fosse um pesadelo. O helicóptero se aproximava, e as sombras dos homens lá de dentro se tornavam mais nítidas. A hora de fugir é agora, Clara disse com convicção, enquanto o pânico se acentuava. Mas enquanto ela se afastava, um eco de risadas cruéis encheu o ar. Um dos homens da gangue, ferido, mas vivo, riu. Vocês acham que podem escapar? A verdade só acaba de começar. Clara engoliu em seco. O que mais eles estavam prestes a descobrir? E enquanto olhava para Felipe e para a figura de Valentina, o nó na garganta cresceu ainda mais. O que significava ser irmã de alguém com quem ela tinha compartilhado tantas coisas? E com a adrenalina correndo nas veias, Clara percebeu que o verdadeiro confronto estava apenas começando. As respostas puseram-se à espreita, e a verdade, essa verdade que estaria ali então, estava prestes a desmoronar tudo o que tinham construído até então. A única certeza era que a noite estava longe de terminar, e o que ficaria no caminho deles nunca poderia ser esquecido. Clara estava paralisada, o coração pulsando em desespero com as palavras da mãe ecoando na cabeça. Irmãos. As palavras dela reverberavam como um trovão na mente de Clara. Fogos de artifício de emoções explodiam dentro dela enquanto tentava absorver tudo. As balas continuavam a voar ao redor, mas tudo o que ela conseguia pensar era: o que mais estavam escondendo? Felipe estava com os olhos arregalados e sua expressão misturava confusão e fúria. Isso não pode ser verdade, ele gritou, praticamente implorando para que aquilo não fizesse sentido.
Mas, mesmo enquanto dizia isso, Clara pôde ver que uma semente de dúvida estava crescendo dentro dele. Uma inquietação que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Valentina estava prestes a dizer algo mais quando, de repente, um dos homens da gangue que estava caído se levantou, bufando de raiva. Vocês todos são patéticos. Seu tom era ameaçador. Ele puxou uma arma e apontou diretamente para o grupo. Clara sentiu um frio na espinha. Vocês acham que tudo isso vai acabar assim? Não sabem o que realmente está em jogo. Mas antes que pudessem reagir, algo inesperado aconteceu. Uma explosão estrondosa ecoou atrás do homem, fazendo todo mundo olhar para trás. A parede de um prédio próximo desmoronou em nuvens de poeira e concreto. E uma figura apareceu ali como um fantasma nas sombras. Era uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, que parecia saída de um pesadelo. Você não vai fazer nada, ela gritou, com uma voz que parecia rasgar o ar. Clara a reconheceu imediatamente. Era Ana, a antiga amiga de sua mãe, conhecida por sua fama de estar ao lado dos poderosos e ter qualquer tipo de informação. Mas o que ela estava fazendo aqui, naquele momento? A atenção se dividiu. A gangue hesitou. A ameaça estava ali, mas todos pareciam mais curiosos do que culpados. Ana caminhou direto em direção ao homem armado, com uma segurança impressionante. Se você puxar esse gatilho, eu garanto que não vai sair vivo. As palavras dela flutuavam no ar, carregadas de uma confiança aterrorizante. Você acha que pode me intimidar, Ana? Você se esqueceu de que ainda sou forte o suficiente? Retrucou o homem. Mas a voz dele tremia. O que você tem que entender é que o passado sempre volta. E o segredo que você esconde pode ser muito mais mortal do que qualquer bala, disse Ana, um sorriso cruel nos lábios. Clara sentiu que a realidade estava escapando por suas mãos. O que você quer dizer com isso? Perguntou, lutando contra a confusão. Era uma pressão invisível, uma sombra que pairava sobre eles. Ana se virou, e Clara pôde enxergar algo nos olhos dela. Uma mistura de desprezo e medo. A verdade sobre quem você realmente é. Clara, a verdade sobre todos esses segredos. E, o mais importante, sobre o seu pai. Clara engoliu em seco. O que isso significava? O tremor na voz de Ana era palpável. E isso não poderia ser bom. O homem da gangue hesitou, a arma balançando. O que você sabe? A pergunta deles ecoou no ar como um rugido. Mas antes que alguém pudesse responder, Ana fez um movimento rápido com a mão, um sinal que parecia combinado. O helicóptero acima começou a descer rapidamente, seus motores rugindo. Vocês tiraram tudo de mim, gritou ela, revelando uma faceta de dor que Clara não antecipava. E agora, vocês vão pagar. Nesse momento, algo estourou. O carro onde estava Lucas foi atingido, e a cena se transformou em um caos completo. Pessoas gritavam, sombras se misturavam, e tudo que era sólido agora flutuava nas ondas de uma tempestade de emoções. Clara se sentiu presa em um turbilhão entre medo, confusão e a necessidade urgente de saber a verdade. Ana parecia viver em um mundo diferente quando olhou para Clara e Felipe. Vocês têm que compreender.
O que veio antes de nós, o que está por trás de todas essas histórias, é maior do que qualquer um poderia imaginar. E o percebeu que enfrentavam não apenas a gangue, mas um inimigo muito maior, seus próprios passados interligados. E a única certeza que ela tinha naquele momento tumultuado era que a batalha pela verdade acabara de começar. Clara sentiu o coração disparar. Enquanto as balas ainda ecoavam e o caos se desenrolava em volta, ela olhou nos olhos de Valentina, sua mãe biológica. Você está dizendo que somos irmãos com Felipe? A incredulidade estava escrita em seu rosto. Felipe parecia cada vez mais confuso, mas a realidade começava a se formar para ele. O que está acontecendo? O que mais vocês escondem? A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Precisamos dos dois a salvo. Ana gritou, sua voz cortando o tumulto. O homem da gangue que estava armado hesitou, e isso deu a eles um segundo para pensar. Clara agarrou a mão de Felipe com força, seus dedos se entrelaçando como um ponto de esperança em meio ao desespero. Ainda assim, a situação se intensificava. O helicóptero sobrevoava, e homens armados penduravam-se na borda, prontos para descer. Clara olhou para Valentina e Ana, percebendo que cada uma delas trazia uma verdade, mas também uma dor que não estava pronta para enfrentar. Precisamos saber o que significa tudo isso, ela gritou, não apenas para Valentina, mas para todos. E então, em um movimento rápido, Ana avançou. Se vocês querem saber a verdade, terão que agir rápido. Eles são mais poderosos do que podemos imaginar. Sem pensar, Clara puxou Felipe em direção à saída. Um instinto primal a guiava. Vamos, agora! Gritou Felipe, os olhos dele brilhando com uma determinação feroz. Enquanto eles corriam, Clara sentiu um aperto no peito. Era medo, mas também uma onda de adrenalina. O chão tremia sob os pés deles quando se aproximaram de uma estrutura próxima. Aqui! Clara apontou para um estacionamento abandonado. Era um lugar escuro e enigmático, mas para eles era uma chance. Ao entrar, conseguiram se abrigar por um instante. Os gritos ainda ecoavam atrás deles, e a luz do helicóptero iluminava o espaço como um farol desesperador. Todo mundo parecia um pesadelo, mas eles não podiam parar. Clara olhou para Felipe, seu olhar cheio de dúvidas. Cadê o Lucas? Ela perguntou, sentindo um frio no estômago. E nesse momento, a imagem de Lucas caindo voltou à sua mente como um relâmpago. Ele está a salvo. Ele tem que estar, Felipe murmurou, a voz trêmula. O que mais estava em jogo? Ana e Valentina começaram a se aproximar, um ar pesado entre elas. Nós precisamos do seu pai. Ele sabe mais do que todos nós, disse Valentina. E Clara pôde ver o desespero em seu olhar. Antes que pudessem elaborar um plano, a porta do estacionamento foi arrombada e uma silhueta apareceu. Era Gustavo, com uma expressão de alívio e preocupação. Vocês estão todos bem? Ele perguntou. E naquele momento, a carga emocional que pairava na sala era quase insuportável. Eles eram uma família confusa, interligada de formas que não compreendiam completamente. Com o barulho da gangue crescendo do lado de fora, Clara sabia que a luta estava longe de acabar. Então, o que vamos fazer? Ela perguntou, o medo ocupando cada espaço dentro dela. Vamos lutar pela verdade, emendou Felipe, olhando nos olhos de Clara com uma determinação renovada.
Uma onda de coragem percorreu Clara, e ela se lembrou de que havia algo mais forte em jogo: a conexão deles, um vínculo inquebrável que poderia enfrentar qualquer desafio. Enquanto eles se preparavam para sair, um pensamento surgiu: estamos juntos nisso. Neste momento, Clara percebeu que a luta pela verdade poderia ser a redenção que todos precisavam. E enquanto a porta se abria e o vento frio entrava, Clara sentiu que o desfecho da história deles estava apenas começando. E aí, hein? O que você achou do final? Agora é com você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E claro, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos!